9h15 a gente inicia, tá? Aguardar mais alguns minutinhos só.
Bom dia então, pessoal, acho que vamos iniciando, são 9h15 já. Eh, Iniciando então a nossa nona reunião aqui do eixo temático do desenvolvimento econômico. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Estão enxergando? Então, Porto Alegre, 29 de junho. Nós teremos hoje então 3 momentos na nossa reunião. Vamos retomar aquele cronograma do que tem acontecido, né, até o que está previsto para o mês de julho. Depois, num segundo momento, nós teremos uma apresentação que, como o pessoal tem nos questionado, né, alguns dados aí sobre a economia do município, nós conseguimos contato com alguns colegas da SMIDET. Então eles vão fazer uma explanação trazendo alguns dados, assim, sobre a economia do município de forma mais genérica, primeiro, com relação aos alvarás emitidos, e num segundo momento também sobre a economia da zona rural de Porto Alegre, tá. Com os colegas aí economistas Rodrigo Salvato, desculpe, de Assis e Oscar Pellicioli. E num terceiro momento, então, a gente dá sequência à nossa discussão ali, com a dinâmica, do subgrupo 5, infraestrutura urbana, que a gente fez uma inversão, vocês receberam no convite, que o tema que seria tratado seriam atividades econômicas. Mas nós também conseguimos, palestrantes, né, para falar sobre esse tema, só que essa palestra ficou para a semana que vem, então a gente achou melhor, né, mais adequado aí fazer essa inversão aí dos temas para hoje. Então aqui só retomando o nosso cronograma, Letícia, só um parênteses, não tá aparecendo a sim, apresentação, tu não compartilhou ainda, eu acho. ops, deixa eu voltar lá então. Vamos ver se agora vai. Aqui. E agora, Renata, dá para enxergar? Tá carregando, mas sim, Agora sim. Ah, tá. Ufa, não sei, fiz alguma coisa de errado então, desculpem. Então deixa eu só avançar aqui nas telas, aqui então eu estava falando sobre a apresentação de hoje, e o nosso cronograma, o que está previsto para o nosso cronograma, assim, em que momento estamos da revisão do plano diretor, né, encerrando então a etapa da leitura da cidade, na qual, haverá um fechamento então entre agora já estamos praticamente no final de junho, né, mas em julho, então, o fechamento, então, da etapa de leitura da cidade. Aqui o nosso cronograma de reuniões do mês de junho, sendo que a última, né, hoje, dia 29, e aqui é com, na verdade, é o subgrupo 5 da infraestrutura urbana, tá, que nós vamos abordar. E depois, na semana que vem, mais uma reunião sobre o subgrupo 4, que é o das atividades econômicas, aqui tem uma pequena inversão aqui no número, e no dia 20, nós vamos falhar no dia 13 e no dia 20, então fazemos a última reunião aí de encerramento. Bom, só retomando aqui o objetivo do nosso eixo temático, né, do desenvolvimento econômico, engloba aspectos do plano diretor que se relacionam com incentivos para o desenvolvimento econômico do território e a capacitação e geração de emprego e renda. Questões como o fortalecimento dos arranjos produtivos existentes
e estimula novos arranjos, considerando as tendências de desenvolvimento e os potenciais existentes no município, também fazem parte deste eixo temático. Aqui só, trazendo aqui a nossa tela que a gente trabalhou sobre os temas, né, que seriam abordados no desenvolvimento econômico. Os temas relacionados então à infraestrutura urbana, que seriam aqueles elementos, que são necessários para dar, digamos, sustentação, né, às atividades econômicas. Então esse tema foi subdividido em saneamento, né, como subsídio para desenvolvimento econômico, resíduos e aproveitamento, energia, tecnologia, 5G, fibra ótica e outras tecnologias mais avançadas. Bom, a gente pode dar início, eu não sei se os nossos apresentadores já estão a postos. Deixa eu trocar minha tela aqui, para ver se eu consigo enxergar. Eu acredito que o Rodrigo agora eu estou vendo. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Bom tudo bem? E você? dia, estamos ouvindo. Ótimo, ótimo. Tu vais usar uma tela, né, de apresentação. Deixa eu só Minha tela, tentar rapidamente. deixa eu localizar aqui então, só um minutinho. Está aparecendo agora? Sim, mas eu tenho como compartilhar a tela, porque daí eu posso mexer no painel e mostrar o... Sim, esse é o painel interativo, né. Tá, então, por favor. Tá. Vou parar o compartilhamento aqui. Acho que foi. Como é que tá aí para vocês? Sim, Muito bem. estamos Ah, vendo. então tá. Bem, primeiramente, então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente aqui na SMDET estamos fazendo um trabalho contínuo de mapeamento e de transparência, né, no setor de negócios da cidade. E esse painel que eu estou mostrando para vocês, ele é um desses esforços da gente ver para onde que tá crescendo a cidade, né? Onde que as pessoas estão montando seus empreendimentos. E esse é de uma série de painéis que a gente já tem. Se vocês olharem no site da SMEDET, a gente já tem alguns outros painéis de eventos, das feiras de Porto Alegre, de turismo. Então, fica o convite para vocês entrarem no site da SMEDET lá para olharem os painéis. A gente vai lançar mais alguns ao longo do tempo aí. Mas enfim, falando um pouquinho sobre esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele é um mapa de alvarás da cidade, né? Nós conversamos com a Sala do Empreendedor, a convite da Dani, que acho que está aqui também, e a gente mapeou, então, todos os alvarás que foram emitidos desde sempre aqui em Porto Alegre. Vocês podem ver aqui que tem uma barrinha com a data, né? Tem desde 1953 ali até 2023. E com isso a gente consegue ver como é que está a concentração de emissões de alvará na cidade, né? Deixa eu mostrar rapidamente para vocês aqui. Eu já selecionei o ano de 2023 aqui em cima. Então, o que está aparecendo aqui para nós, tanto nesse mapa aqui da direita como o do meio, é a concentração de alvarás por bairro. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que o centro histórico ele tem a maior concentração de emissões de alvará,
né? Com 423 no ano de 2023. Então, antes disso, o total de emissões aqui desse ano está em 5.621. A gente tem o Centro Histórico como o principal concentrador de alvarás emitidos. A gente tem o bairro Petrópolis também como um dos eixos aí de emissão de alvará. E a gente tem o Sarandi, o bairro Sarandi como o terceiro aí nessa escala, né? Depois a gente tem outros bairros, né, que também emitem bastante alvará, que está aqui mais na região norte, Passo da Areia, Cristo Redentor, Boa Vista. A gente tem também o Jardim Botânico, a gente tem o Bartenon, a gente tem o Rio Branco, a gente tem aqui do lado no quarto distrito já o bairro Floresta também, que emite bastante alvará. A gente tem o Menino Deus, e basicamente essa é a concentração de alvarás desse ano para Porto Alegre, né? Vamos voltar um pouquinho no ano passado e vamos dar uma comparada, né, com esses valores. Antes disso, esse gráfico aqui na esquerda, ele mostra a atividade que está sendo aberta ao alvará, né? Então a gente tem prioritariamente aqui atividades administrativas e serviços complementares, certo? A gente tem comércio, e aí tem um ponto e vírgula ali que ele é muito importante, porque ele separa duas coisas bem diferentes, né? Que é o comércio, reparações de veículos automotores e motocicletas são duas coisas diferentes. Então, junto com veículos automotores e motocicletas está comércio, que deve ser a maior parte aí dessa fatia desses 1.215, né? Depois disso, a gente tem saúde humana e serviços sociais, que é uma parte importante também de alvarás aqui em Porto Alegre, historicamente, como a gente vai poder ver aqui ao longo dos anos. E depois os outros setores, né? A gente tem alojamento e alimentação, que é hotéis e restaurantes. A gente tem educação, indústria de transformação, informação e comunicação e outras atividades de serviço. Lembrando Ótimo. Desculpe te interromper, Rodrigo, mas só para fazer aqui um comentário que reforça esse teu gráfico, reforça assim a percepção que a gente tinha de uma acentuação maior na área de serviços, né, e aí serviços também voltados à saúde. Então, vem a confirmar aí a nossa observação aqui ao longo do tempo. Mas obrigada, pode continuar. Sim, acho que faltou falar isso no começo, eu acho, né, que é super importante entender que Porto Alegre é uma cidade de serviços, né. Porto Alegre olha, 80% da atividade econômica de Porto Alegre ou mais é serviços, né. E a gente tem a gente é um polo importante de saúde também. Então, concentra muitas conferências de saúde, hospitais, etc. Tudo acontece aqui em Porto Alegre, né. Tem um foco aqui na região. Então, Porto Alegre é uma cidade de serviços, né? Comércio e serviços gerais. Vamos olhar então 2022 para a gente comparar. E aqui tem, antes de passar para 2022, aqui tem um mapeamento dos lugares, né? Esse mapa da direita não fica muito claro onde que a cidade está indo, né? Mas se a gente comparar ao longo dos anos, ele fica um pouquinho mais. O gráfico do meio aqui, o mapa do meio, a gente consegue ver a concentração da emissão de alvarás, né? Passando aqui então para 2022, a gente vê que tem pouca diferença em relação à concentração de alvarás, né? A gente tem o Centro Histórico, Petrópolis, Sarandi como os principais emissores de alvará, né? A gente tem aqui uma maior concentração ainda de atividades administrativas, serviços complementares, comércio, saúde humana e serviços sociais, a mesma composição, né, do ano de 2023, e os alvarás emitidos totais, né, no ano passado foram 21.600, né? Então, esse é o mapeamento que a gente consegue fazer dos alvarás, né, de Porto Alegre. Para onde que a cidade está crescendo, como é que ela está se desenvolvendo e onde que as pessoas estão buscando abrir negócio. Vocês querem passar para outros anos? Eu posso continuar aqui, a gente olhando para os anos e comparando. Acho que seria interessante a gente fazer uma comparação, não precisa retroceder muito, mas acho que... Tá. Vamos passar para 2021, então. A gente tem aqui a concentração um pouco diferente, né? O Desculpa te Petrópolis. interromper, Rodrigo, mas eu acho que seria legal a gente ver também o pré-pandemia, né? Tipo, se mudou alguma coisa, como é que a impactou. tendência de... Boa ideia. Claro.
Então a gente tem aqui em 2021 uma concentração no Petrópolis e no Sarandi, né? Mudou um pouco, né, o eixo centro ali, né? Apesar dos bairros ali em volta ainda terem bastante concentração de emissão de alvará, a gente tem uma mudança em 2021 aí dos bairros. A composição das áreas dos setores ainda é a mesma, atividades administrativas, comércio e saúde humana e serviços. Passando para 2020, que no meio da pandemia, né, a gente tem a mesma concentração de 2021, como vocês podem ver. A composição das áreas ainda continua a mesma, né? E a gente pode ver que o número de alvarás que foi emitido, né, foi bem menor. A gente teve pós-pandemia, um aumento muito grande de emissões de alvará. Né? Para comparação, aqui tem 4 mil, né? Se a gente for para 2022, desculpa. Sumiu. Peraí. O que eu ouvi aqui? Sumiu usando. Aqui, achei. 2022, 21 mil, né? De 4 mil para 20 mil, uma diferença bem. Mas a gente está falando de 2020, que é um ano de pandemia, né? Mais pesado que a gente tem. A atividade econômica teve uma queda brusca, todo mundo sabe disso, né? No mundo inteiro. E Porto Alegre não foi diferente. Sim, e tinha muita coisa represada também, né? Para depois, em 2022, foi o boom, né? Da retomada. Sem dúvida, isso contribuiu bastante. A gente tem em 2019 ali uma queda grande também, que foi ano de pandemia, né? Nossa. E a gente olhando então 2018, a gente pode ver a concentração muito parecida com 2023, né? Foi retomando a atividade econômica, muito parecida a concentração de alvarás ali por bairro. E o que a gente consegue ver é que mudou um pouco a composição, né? A gente tem comércio como o principal antes da pandemia, a gente tem aqui administrativas e serviços complementares, atividades profissionais científicas e técnicas, a gente tem saúde humana também e alojamentos e alimentação. Teve uma mudança de composição de 2018 para cá. E 2018 para trás, se a gente continuar olhando, vocês vão ver que essa composição que está aqui agora apresentada também persiste ao longo do tempo, né? Depois da pandemia, a gente deu uma guinada em termos de composição de setores, assim, que a gente emite alvará. Sim. Muito bom. Bom, Eu tenho bacana outra sugestão pra gente, eu não me lembro a partir de que ano que tem esse mapeamento. A gente tem todos os alvarás ativos desde 53. Ah, tá. De repente a gente podia ver do ano do plano diretor de 99, ou um pouquinho antes, talvez, e de 2010, pra gente ver as concentrações, assim, e ver se o nosso plano também tá de acordo. Bem, obrigado pela sugestão. Então, 2010 a gente vê essa concentração muito parecida, né? Eu acho que se a gente comparar com os anos atuais, a gente vê que a Zona Sul emite mais alvarás agora também, o extremo sul, né? Aqui, o cinza significa que não tem nenhum alvará emitido. Então, é uma diferença importante, né? De como a cidade está se desenvolvendo e se espalhando também, né? E aumentando. Sim. Ver a mesma composição de emissões de alvará aqui, de concentração nos mesmos bairros, né? Que puxam a atividade econômica, principalmente de serviços. Né? Tem comércio, tem outras atividades de serviço, saúde humana, atividades administrativas. Basicamente a composição de atividades de Porto Alegre, né? Ela não muda muito desse rol de atividades. Sim, mais um predomínio aí no comércio, né? Acho que temos duas mãos levantadas, né? Vocês podem me interromper, não tem problema nenhum. Eu tenho uma pergunta específica ali no Sarandi, que a gente, no trabalho da consultoria, a gente identificou um destaque ali no Porto Seco em relação às atividades econômicas. Eu queria que tu, se tu puder, detalhar um pouquinho do que
do que acontece ali. Claro, tem a parte logística e tal, mas se existem outras coisas acontecendo, não sei se tu tem esse conhecimento aí com esses dados, porque ela tem o destaque em todos os anos aí, né? Dá para ver. Sim, Patrícia, bem legal tu perguntar isso, porque o Power BI e o painel, ele permite esse tipo de análise, né? Então, olha, eu vou mostrar para vocês aqui 2022, que é um ano completo, né? Se a gente pegar 2022 aqui e a gente clicar no Sarandi, a gente vai ver a concentração dos alvarás no Sarandi e a composição das atividades aqui, né? A gente tem o predomínio igual da atividades administrativas e serviços complementares. A gente tem comércio, como uma parte importante ali dos alvarás do Sarandi. E daí os outros acho que estão meio parecidos, né? Tem aqui 30 alvarás para indústria de transformação, a gente tem 35 aqui para transporte, armazenagem e correio. Mas os predominantes ainda seguem o padrão da cidade, digamos assim, né? Mas tem um destaque importante, né? É bom a gente ter essa informação, né? Achei bem interessante. Obrigada. Temos mais duas pessoas pedindo palavra. O Jacão e o Felisberto. Bom dia, colegas. Desculpe o atraso inicialmente, né? Eu queria registrar, show de bola essa apresentação do que eu peguei até agora, tá, Rodrigo? Muito. O transporte e armazenagem, como ele está distribuído ali nesse item que vocês têm aí. Agora eu estou falando não como conselheiro, tá? Mas como gestor do complexo aqui do Porto Seco, tá? O que nós vemos, até porque muitos desses alvarás daqui do complexo passam pela nossa mão aqui, tá? São solicitados através de nós aqui. O que a gente vê entre nós dentro do nosso setor, né? Porque são diversos nichos que nós operamos aqui dentro, né? Então, tem gente que não faz armazenagem, tem gente que só faz um tipo de transporte. Então, aí talvez ali, como esse dado não está aberto ali, que eu vi que no item ali 35 aparece como transporte e armazenagem, é isso, né, Rodrigo? Então, no meu entendimento, até são mais, tá? E tem uma outra coisa que é interessante, que eu não sei como é que está funcionando para vocês aí, mas a gente está num ponto aqui, ó, que nós estamos divididos. Uma parte do bairro pertence ao bairro Santa Rosa, uma parte do complexo pertence ao bairro Santa Rosa, a outra parte pertence ao bairro Sarandi e uma ponta pertence ao Rubem Berto. Então, nós estamos numa linha de fogo aqui. Então, talvez por isso que esse número... Tá cortando um pouco. Tá, eu não sei qual é a parte que se perdeu aí, Letícia, mas assim, o que acontece? Nós temos... Falou do Rubem Berta e cortou, não sei, não consigo Pois ouvir. não, o que acontece? Talvez por isso nós estamos numa ponta, num ponto aonde nós temos 3 bairros, né? Talvez por isso que ali só apareçam 35, porque o contingente que nós temos aqui, que passa pela nossa mão, é maior que 35, né? Que apareceu ali. Me chamou a atenção na hora quando eu vi, e o Rodrigo comentou, né? Aí eu percebi isso. Até porque tem também que considerar que a parte do Sarandi que não está dentro do complexo, ali, diga-se, Bernardino Silveira Morim, João Iluston Filho, Francisco Vieira Bittencourt, Beco José Paris, são ruas que também concentram empresas de transporte, armazenagem e logística, né? Outra coisa boa a tua colocação também, tá, Patrícia? Com relação a essa concentração que tu fizesse um pouco antes aí da minha fala, tá? Era isso que eu queria contribuir. Aí, mais uma vez, eu peço desculpa pelo atraso, mas trânsito para cá, para essa região, o pessoal já conhece, sabe como funciona, tá? Obrigado. Vale ressaltar dentro do que o... Desculpa, como é que é? Cara, meu nome é Jackson, mas eu sou conhecido como Jacão pelos meus 180 quilos do passado. O que o comentou, e é super importante a gente falar sobre isso, é que esse mapeamento ele é feito através do CEP do que a pessoa que pediu o alvará registrou. O CEP ele pode, né? Tem alguns CEPs que algumas ruas são muito longas, né? E tem o CEP ele pode variar. Então, esse número ele pode variar um pouquinho por causa dessa localização que eu usei, que é o CEP, né?
Tem outra ressalva importante que eu cheguei a conversar com a Letícia ontem sobre a apresentação, é que a gente tem cada vez menos atividades com alvará sendo emitidos, né, na cidade. E a gente pode ver do tempo a emissão de alvarás diminuir, apesar da atividade econômica estar aumentando, né? Isso é uma ressalva importante dentro desse mapeamento, né? De qualquer forma, o mapeamento ele serve para ver o que está passando pela prefeitura, o que a gente tem. Mas isso é importante até para vocês entenderem o dado que a gente está passando aqui. E Rodrigo, desculpe, eu já passo a palavra para o Felisberto também, que está solicitando, já que tu entrou nesse assunto, vocês, essas dispensas de alvará, tu tens ideia, assim, mais ou menos, para que tipo de atividade isso está acontecendo? A gente tem Uma atividade de menor porte, eu acredito, né? Pequenos negócios, assim. Sim, as de baixo risco que a gente classifica. Sim. Está concentrado aí, né? Nem todas as atividades de baixo risco não precisam de alvará, mas está concentrado nessa área de empresa, né? De KNAI. Certo. Felisberto, bom dia. Bom dia, desculpe o atraso também, né? Primeiro, eu não assisti toda a apresentação, já entrei 9h33, infelizmente não pude ver. Então, talvez algumas perguntas que eu faça ele tenha respondido, mas eu gostaria de alguns esclarecimentos. Tá? Eu sou conselheiro da temática Desenvolvimento Econômico, Tributação, Turismo e Trabalho pelo Orçamento Participativo e conselheiro da RGP1 pelo Plano Diretor. Né? Então, as minhas perguntas são 4, basicamente. Primeiro, assim, se há um estudo comparativo de antes da pandemia, né, e pós-pandemia, né? Como que era antes da pandemia, nos bairros, principalmente no centro histórico, porque eu sou morador do centro histórico e há uma diminuição dos grandes magazines aqui no centro, né? Riachuelo, Marisa, Renner estão fechando. Então, diminui postos de trabalho, né? E não são poucos postos, né? São magazines que empregam vários funcionários, depois eles fazem a alocação dos funcionários em várias lojas distribuídas na cidade, né? Então, eu queria saber se há um comparativo de antes e pós-pandemia. Essa é a primeira pergunta. A segunda, né, em que ruas se tem um levantamento por ruas, né? Porque eu vejo que a Andradas ela tem um diferencial, né? Durante o dia ela é praticamente quase a mesma, né? Mas à noite ela modifica a sua dinâmica, né? E passa a ter vida depois da Caldas Júnior em direção a Bento Martins, né? No outro lado da Borges, principalmente da Borges, em direção a Praça Dom Feliciano, é praticamente uma cidade morta, né? Havia o McDonald's ali na esquina da Doutor Flores, mas não sei se continua aberto. Havia um Big King no meio da quadra entre a Doutor Flores e a Vigário José Inácio, né? Então, como existe toda essa movimentação do quadrilátero do centro, também isso dificulta também, e principalmente nessa região que eu tenho falado aí, né? Essa é a segunda pergunta com essas interrogações. A terceira foi mais ou menos na linha da Letícia, que tipo de atividade está sendo concedido o alvará, né? E, por fim, a quarta é se há também um levantamento de alguns bairros. Por exemplo, eu gostaria de saber ali em volta do Iguatemi, né? Porque ali há um centro dinâmico de atividade, de parque, há uma vida ali, né? Há um novo centro, pega Nilo Peçanha, né? Pega a Vale ali, a João Vale. Então, a própria Anitta, né? Então, há uma convergência da cidade e com poder aquisitivo alto, né? Então, há
atividade. E a última pergunta, para finalizar, desculpe também me estender um pouco, mas como eu sou do desenvolvimento econômico, eu tenho muito interesse nisso. Se há também por etnia, né? Porque uma etnia que tem grande dificuldade de emprego ou de desenvolver atividade é a negra, né? Infelizmente, né? Ainda um certo preconceito na sociedade em empregar esse tipo de pessoas, né? Infelizmente, nós temos uma cidade que tem um ranço com isso, né? Tanto que até hoje nós não conseguimos mapear e demarcar os territórios quilombolas e indígenas. Era isso, obrigado, e desculpe se eu me estendi, e mais uma vez, desculpe o atraso. Rodrigo, acho que deu uma travada ali. E saudar o Oscar, que eu vi que está na tela aí, viu? Sim. Eu não sei, eu acho que o Rodrigo deve estar com algum problema, que a gente não está conseguindo ouvir. Acho que a Daniela, bom dia a todos, acho que a Daniela pode responder, porque ela cuida desse setor também, né, Dani? Me ouve, Letícia? Sim, estou ouvindo. Ok. Acho que o Rodrigo caiu. Tá bem. Bom, vamos aguardar para ver se... A Daniela, ele falou da Daniela, de repente ela consegue responder? Sim, deixa eu ver se ela... Vamos ver se a Daniela está presente. Está presente, mas está no mudo. Quanto ao alvará, em baixo impacto, né? Ele tinha respondido, né? Sim, ele já tinha respondido quanto à emissão de alvarás. Os que estão dispensados são atividades de baixo risco. Eu acredito que seja risco de incêndio, né? Relacionado à prevenção contra incêndio. Comparativo também, antes e pós-pandemia, ele havia nos mostrado, antes da pandemia, uma certa predominância de atividades comerciais e pós-pandemia, predominância de serviços. As outras duas questões eu não saberia daí responder. Deixa eu ver, eu acho que ele está mandando alguma mensagem aqui. Daniela. Está sem microfone. 770 atividades de baixo risco de incêndio, né? Saúde e meio ambiente. São as atividades que estão dispensadas de alvará. Eu acho que uma colocação só, tem mais pessoas solicitando palavra, mas nós temos uma questão de horário aqui com o Oscar. Eu pediria licença para o Oscar poder fazer a apresentação dele, poder fazer a fala dele, eu não sei se ele trouxe alguma imagem, e aí colocamos, vocês aguardariam um pouquinho para fazer as colocações, pode ser? Tá na lista o Fabian, e o Adroaldo. Aí a gente em seguida eles podem questionar daí, se não tem certo, problema. eu anotei aqui para não me perder na ordem. Eu vou só descompartilhar aqui. Eu acho que era ele que estava compartilhando. Vamos ver se eu consigo descompartilhar essa tela. Se alguém compartilhar, entra em cima, Letícia. Tá. Oscar, tu tens alguma tela para apresentar? Não tenho, tá? Mas não. posso me comprometer porque tu me avisasse ontem, né? Não, com certeza. Eu represento a secretaria em vários fóruns também. Eu peço desculpa, eu saí do Consans aqui no prédio da prefeitura, aqui na fazenda, para vir aqui fazer essa fala muito rapidamente para contribuir com vocês algumas informações. Perfeito. Te agradeço aí teu esforço nesse sentido. Eu sei que bem, tu tá... eu gosto muito de apresentar, eu sou fã de apresentar o PowerPoint e explicar tudo. Posso me comprometer, se vocês assim quiserem, ou até mandar para vocês posteriormente, tá? Para me montar lá com a minha base, e depois eu mando para vocês, tá? Tá ótimo.
Bom, Perfeito. conforme tu me pedisse, Letícia, e agradeço também a indicação do Felisberto, conselheiro, nós conversamos lá na temática, na SBDET, né? Até o ano passado, a minha secretaria fazia a gestão da zona rural, né, a qual eu participava. Vai fazer um ano que o prefeito passou para a Smigov, né? Então, eu não respiro a zona rural como fazia antes, né? Mas como faz parte da minha secretaria, nós temos participação através das feiras, né, de hortifruti granjeiro, mercadão do produtor, feiras modelos, BRIC da retenção, né? A gente continua ainda linkado na zona rural, e além disso, eu sou um produtor rural orgânico. Bem, eu aqui vou apresentar muito rapidamente algumas informações da zona rural. É importante para aqueles que não saibam, eu julgo muito importante, até para vocês terem um conhecimento, a área total de Porto Alegre, 496.684 quilômetros quadrados, é bem grande, né? A zona rural ela tem um pouco mais de 8,28%, né? 4.100 hectares de área produtiva. Estão me ouvindo bem? Sim. São um pouco mais de 4.100 hectares de área produtiva, onde a gente estava pretendendo aumentá-la para em torno de 7.000 hectares, porque tem potencial para isso, né? E a Secretaria da Fazenda, ela me sinaliza que nós temos 920 produtores inscritos na não incidência do IPTU rural. O que significa isso? Aquelas pessoas, aquelas famílias que usam da terra e têm como gestão a participação e vivem do que produzem, a prefeitura ela dá não incidência, há muito tempo isso, né? de não isenção de IPTU e até mesmo muitas até a taxa de lixo. Então, nós temos 920 produtores cadastrados. O Sindicato Rural, ele acena mais de 1.400 produtores rurais. A gente acredita até que tenha mais, mas dentro desse universo de 2.600, 2.700. Porque a gente tem aquele sítio fim de semana, as pessoas que moram na cidade, tem uma área na zona rural de Porto Alegre demarcada, tá? Que depois eu quero até dar minha sugestão quanto a isso. Nós temos que ter uma outra visão, porque essa área ela tem área produtiva em outros locais da cidade que não foi demarcado dentro daquela região geográfica, tá? A Emater também sinaliza que nós temos 950 produtores e orgânicos. A Emater diz que nós temos 450 a 500. Por que é importante vocês saberem isso? Porque nós temos nossas feiras de Porto Alegre, tanto a FAI como os orgânicos ali na Praça da José Bonifácio, aos fins de semana, e também temos mais 8 feiras de orgânico em Porto Alegre, que também está com a Smigov, tá? Ela está repartida, as feiras de Porto Alegre, que nós temos só 10% dos produtores rurais dentro do espaço físico de Porto Alegre que participam das nossas feiras. Isso é bom? Para mim é bom, mas a gente tem que avançar, e para avançar nós temos que criar políticas efetivas para que os produtores convencionais se tornem orgânicos. Tu não muda, tu não sai de convencional de um período e daqui a 6 meses eu viro orgânico. Não, primeiro é uma concepção, segundo é uma condição. Antes de tu plantar o convencional, que é muito mais rápido e usar alguns produtos químicos, e tu partir para o orgânico, tem muita diferença, tem muita diferença. E como é que esse produtor que está na transição ele vai sobreviver sobre isso, quanto a isso, né? Então nós temos que ter primeiro pontos comerciais de transição. A gente está fazendo isso ali na Redenção, né? Dentro do Parque Farroupilha, e a gente tem que criar esse mecanismo. A população de Porto Alegre, até mesmo o dado que o Rodrigo me passou ontem, ela baixou, né? 2010, 1.492, né, Rodrigo? Ela baixa para 1.332, então são uma parcela de quase mais de 100 mil pessoas que baixaram, né? Nos dados do IBGE, né? O número de propriedades rurais no Brasil, para vocês terem uma noção, é 6.400.000. Porto Alegre tem em torno de 2.600, como já falei. Muito preocupante também para a zona rural, ela perde um pouco seu status, porque a bacia leiteira de Porto Alegre, na zona rural demarcada, ela tem diminuído a cada dia que passa. Isso é uma coisa muito preocupante. Até no passado, até 2010,
E vejam vocês que alguns produtores, nós tínhamos um matadouro na zona rural de Porto Alegre, que hoje não tem mais, ele está lá só fisicamente, o proprietário já faleceu, ele fez um investimento de R$700 mil e nós fornecíamos a merenda escolar. Veja como é importante isso para Porto Alegre, né? Ter um frigorífico dentro de Porto Alegre que vai fornecer para compras do PNAE e do PA, né? Hoje não temos mais. Compramos para a merenda escolar do frigorífico aqui de Harmonia, ali perto de São Sebastião do Caí. Na época, eles regraram que a carne tinha que ser entregue em pequenos cubos para facilitar. O produtor de Porto Alegre não tinha essa condição de fazer e perdemos esse status aí. Status que a zona rural deixou de ter em 1999, quando ela sai do status de zona rural urbana, zona rural de Porto Alegre passa a ser rural urbana. Um movimento muito grande a partir de 2010, 11, 12, acho que o Felisberto lembra disso, uma construção da sociedade civil organizada, mais o poder legislativo, mais executivo. A gente começou a tratar isso na gestão do prefeito Zé Fortunati e se deu lá em 2015, 23 de 10 de 2015, a Lei 775, que recupera o status de zona rural para Porto Alegre. Isso impacta em muitas coisas mesmo, inclusive o desenvolvimento econômico, tá? Novembro, naquele mesmo ano, tive o prazer de, juntamente com 3 mulheres, fomos chancelados pelo poder público, o Felisberto se lembra disso, quase ele foi conosco a Milão, na Expo Milão 2015, onde lá, na nossa apresentação, o prefeito de Milão disse que vocês têm que fazer parte da cidade signatária de Milão, né? Construção de sistemas alimentares verticais e horizontais dentro de Porto Alegre. Imediatamente, naquele mesmo ano, voltamos, e a lei foi assinada em novembro de 2015, naquele mesmo ano. Então, nós somos signatários do Pacto de Milão. Tá? As zonas produtivas, ao meu ponto de vista, esse fórum tem que rever, são as zonas de produção primária. Tá? Ela hoje está demarcada a partir ali da estrada Edgar Pires de Castro, quem vai para o Chapéu do Sol. Tá? Basem vocês, Vila Nova, Campo Novo, Ponta Grossa, Restinga, tem áreas de produção primária, elas não estão dentro. Nós, quando estávamos dentro, fazíamos a isenção de IPTU, e agora quem faz é a Esmigov, nós verificando produção nas propriedades, se ela agricultura ou simplesmente criação de pequenos animais, nós dávamos a isenção, porque as pessoas vivem naquele pedaço desse tipo de criação para subsistência, né? E para Porto Alegre é muito bom. Atividades econômicas de Porto Alegre: aves, frangos, ovos, codornas, ovinos, caprinos, suínos, bubalinos, osinos, coelhos, abelhas e piscicultura, muito grande. Nós temos uma cooperativa que agrega mais de 115 produtores de pequenos açudes de Porto Alegre, peixes de água doce, principalmente carpas, tanto as 3 tipos de carpas como também tilápia, que ele sobrevive disso, que é ali na Vila Nova, tá? Que ela faz parte das nossas feiras, das 3 feiras de Porto Alegre, da Feira do Peixe de Porto Alegre, tá? Então, já tivemos até avestruz no extremo sul, e cultura de silvicultura, sabe muito bem, Felisberto, que nós temos até gravado até hoje 300 mil para poder propiciar esse criador de suínos, e espero que volte, né? Mais rapidamente possível, porque faz parte, primeiro, da cultura de Porto Alegre e também do desenvolvimento econômico. Tá? Então, vou falar muito rapidamente sobre o cultivo de frutas sazonais, pêssego, ameixa, uvas, goiabas, lixia, que muitos porto-alegrenses não conhecem. Nós temos ali na Belém Velho um produtor de lixia, uma fruta maravilhosa, deliciosa, que a gente consegue trazer na época de produção para as feiras aqui do Largo do Lênio Pérez, ali de mencionada Praça 15, área de produção primária, tá? Que também está hoje com a Esmigov. A olericultura é muito importante para nós, mas também nós temos que diversificar. Aí eu entro no ponto já que vocês me pediram de oportunidades, né, de negócio na nossa zona rural. Tá? Políticas efetivas que desenvolvam a zona rural. Tá? Temos que avançar nesse quesito. Regularização fundiária, ninguém vai investir na zona rural se nós não tivermos uma zona rural com regularização fundiária. A doutora Simone Somes, que hoje está no antigo DEMAB, está trabalhando nisso. A Secretaria de Governança também está trabalhando nisso, através
de emendas impositivas para poder fazer frente às necessidades, né? Um sindicato forte. Por que eu digo isso? Porque nós temos o Sindicato de Porto Alegre, ele aparentemente faz a sua parte, né? Mas se nós queremos avançar, o Sindicato Rural tem que ser forte para dar suporte às negociações e aquisição de insumos. Porque nós vemos os orgânicos se organizando, tá? E os orgânicos têm que comprar ração certificada, e hoje se compra no Paraná, nós compra aqui, também é outro tipo de negócio que nós estamos perdendo, já que nós temos um cinturão verde em Porto Alegre, voltando a ter o cinturão verde, e temos aí um número grande de produtores, e que nós queremos incentivar mais a cadeia de orgânicos, nós podemos ter a plantação desses tipos de semente que vai compor principalmente a ração para os nossos animais, para poder desenvolver essa cadeia em Porto Alegre. Pasmem vocês, produtores de ovos orgânicos de nossas feiras de Porto Alegre hoje, sabe onde é que estão? Todos na divisa do Cantagalo, Porto Alegre para Itapuã. Todos os nossos produtores orgânicos, criatórios de aves Porto Alegre orgânicos, estão naquele lado de lá. É o seu Luiz, o Colombo, são uma série de produtores que vêm para nossas feiras trazendo qualidade e produtos certificados orgânicos. Tá? O manejo de plantio, a prefeitura pode ajudar, o órgão público também, para o armazenamento de água. Tá? Nós, então, indicamos 12 assuntos no ano passado, antes de passar para a secretaria, que está sendo feito, né? Passamos por uma estiagem terrível nesses 2 últimos anos, tá? Investir em equipamentos de baixo consumo de água, como gotejamento e cobertura de solo. A cobertura de solo é muito importante, porque onde há um sombreamento, o sol não chega no solo, muitas vezes, determinadas horas do dia, fazendo com que a gente possa ter, através de pequenas micro-organismos de floresta, agrofloresta. Nós já temos isso, alguns produtores já se preocupam. Eu mesmo tenho na minha residência uma agrofloresta que já está há 15 anos, e eu tenho tido bons resultados quanto a isso. Tá? Isso é um movimento que a prefeitura poderia fazer. O poder público tem que se envolver nisso também. Tá? Necessidade de inclusão de áreas produtivas que ficaram fora da demarcação. Aí eu digo para vocês, extrema e altos da protazoal. Nós temos produção primária na protazoal. Temos um criador no segmento de reses, tá? Para corte, é verdade, 140 cabeças de gado lá em cima. Nós temos também aqui no prolongamento da Freeway, que não está demarcado, no Campo Novo. Pasmem vocês, Belém Velho, nosso celeiro, não está demarcado como zona rural. Tem que avançar, porque o nosso pêssego é na Vila Nova, no Campo Novo, e na estrada do Laminha, a família Rossato, que tem mais 2.000 pés de ameixas e pêssego naquela região. Veja como é importante, porque também cria empregos, tá? E cada vez mais a mão de obra para esse segmento, cada vez mais ela passa a ser através de maquinário, e a mão de obra está ficando escassa, né? E também na Lomba do Pinheiro, Ponta Grossa também, a produção primária, pessoal. Oportunidade de negócio, né? E como estava dizendo ali, sindicato forte, parei ali no sindicato forte, necessidade de um diagnóstico das zonas produtivas. Nós não temos isso, Porto Alegre. Se você quiser ver o que nós produzimos, claro, exceção do pêssego e da ameixa, que são poucos produtores, basta vocês saberem, olha só, em 1999 nós tínhamos 600 hectares de pêssego. Hoje nós temos um pouco mais de 30 hectares de pêssego. E mesmo assim, nós temos a nossa festa do pêssego na Vila Nova, sendo resgatada, né? E nós temos ali aquele comércio no Largo do Impés, que a gente faz com que o nosso produtor escolha a produção primária nos meses a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A partir daí vai para a Câmara Fria, quando chega em fevereiro, quando tem a produção que vem do norte do estado e de Pelotas, ela entra e não impacta nada. Nós temos um microclima fabuloso para desenvolver grandes segmentos de produção primária. Outra coisa importante, nós temos alguns produtores, pena que é 2 e um recentemente faleceu, que é no segmento de flores. Flores diferenciadas, flores que vocês talvez tenham visto falar só em nome. Nós temos ali as dálias, vocês conhecem, mosquitinho, crista de galo, uma flor maravilhosa, linda, crisântemos, estelícias, girassóis rosas, perpétuas, orquídea. É um setor inexplorável. A gente tem que ter políticas para poder incentivo de flores, né? A gente vê se falar lá Olambra, nós vamos em determinadas floricultura aqui em Porto Alegre,
Compramos flores de fora do município. Porto Alegre tem um grande potencial. Como falei, esse microclima é maravilhoso para nós podermos estarmos implementando essas políticas aí. O turismo rural, outra coisa, tá? Falei, inclusive, com a Emater. Isso aqui não é coisa minha, da Emater. A gente, através do Luiz Paulo Martins, que é o diretor de políticas da Emater e também de extensionista para nossos produtores, é o incentivo à produção de orgânicos em Porto Alegre. Esse seria o grande filão para o desenvolvimento econômico e rural de Porto Alegre, tá? Locais para recebimento e visitas, pousadas, hostels, nós não temos isso. Nós temos só o Aras Cambará. Como é que nós vamos fazer com que os turistas se prendam na zona rural de Porto Alegre? Turismo de contemplação, gastronomia, Morro de São Pedro é maravilhoso. O único reduto da Serra do Mar, quem conhece aquela área, quem conhece Caminhos Rurais, eu sou fundador do Caminhos Rurais de 2004 a 2005, nós nunca avançamos. A minha secretaria está avançando nisso, conversando com o doutor Rodrigo Sarto, através do diretor Luiz. Nós queremos fazer, estava no nosso escopo, fazer uma rua ali na Vila Nova, a roteiro das cantinas. Nós temos 3 cantinas maravilhosas, onde nós podemos receber o turista. Ele não precisa ir para Gramado, Canela, Caxias. Nós temos essa produção de vinho artesanal em Porto Alegre. Uma coisa inexplorável, uma cadeia muito produtiva nesse segmento. E vou finalizando aqui, já que tenho algumas coisas mais aqui para dizer para vocês, que dentro desse segmento, mas é basicamente no turismo rural, turismo contemplativo, turismo de colha e pague, não tem satisfação. Eu tinha isso na minha propriedade, pegar um ônibus de turismo, levar até lá, uma agência de turismo que explore, mas que seja bom tanto para os produtores, para ter desenvolvimento, quanto para o agente que vai levar essas pessoas lá. Não tem satisfação maior quando a pessoa chega na propriedade, caminha pelos canteiros, e eu vou fazer uma apresentação e mandar para vocês depois olharem, tá? Nesse potencial, que tu dá um saquinho e uma colheita adequada, mostrando para as pessoas, ela colher o seu pé de alface, o seu rabanete, a sua cenoura, comer in natura do pé. Nós já fizemos isso com a escola no passado, com uma secretária aqui da SMED. Isso é uma coisa tremendamente positiva, porque tu educa as crianças, elas passam a ter aquele olhar de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, então passam a modificar os adultos em suas residências. Espero ter contribuído um pouquinho, tá? Com vocês, mas seriam isso no momento. Muito obrigada, Oscar, contribuiu assim imensamente, foi muito boa a tua fala aí. Agradeço também ao Felisberto, que fez o meio de campo para te trazer aqui para a nossa reunião de hoje. Eu vou aproveitar um pouco a minha condição de apresentadora aqui para fazer só uma pergunta antes de abrir para os outros Eu tenho colegas. uma sugestão depois, tá? Certo. Assim, considerando o território destinado à produção rural do município, qual o potencial que nós teríamos para o abastecimento de Porto Alegre, através da produção primária, em geral, hortifruti? Deixa eu te dizer uma coisa gratificante para mim, tá? Fui gestor da zona rural e que hoje sou da secretaria. Eu pedi um dado aqui, depois eu vou passar para vocês também. Isso aqui que está na minha mão, eu tenho uma afinidade muito com a Ceasa, tá? Aqui estão todos os produtores, feirantes, que abastecem a Ceasa, tá? Na verdade, se o produtor abastece a Ceasa, ele tem uma perda de ganho. Se ele vendendo diretamente, eu sou defensor que a gente eu tenho uma relação muito estreita com os países norte-europeus, tá? Eu já fui diversas vezes na Dinamarca, Noruega e Finlândia, porque eu, como fui gerente de orçamento participativo, né, Felisberto, a gente propagava o orçamento participativo e a gente recebia de volta o que eles desenvolviam na zona rural, principalmente a zona rural transfronteiriça, norte de Hamburgo até o sul de Copenhague, tá? Eles têm 99% da zona rural consolidada. E eu sempre brinco com eles, eu vou em busca dos 99% que vocês têm, porque um eu já tenho em Porto Alegre. Então, uma coisa que o rural convive perfeitamente com o urbano. O rural, ele cria empregos nas áreas rurais, tá? Os projetos de visitação turística na zona rural atraem muito. O turismo é o que mais emprega a nível mundial. Nós estamos deixando de fazer negócio e mostrar a nossa zona rural potencial que ela tem. Eu vejo muitos aí usarem, nós somos segunda área,
agrícola, só perdemos para Palmas. Palmas foi construída em cima de uma floresta. Porto Alegre, desde a década do século passado, ela é construída através do trabalho e da força do nosso produtor rural local. E eles estão muito desestimulados. A Secretaria de Governança, a verdade, agora veio para dar um up. Estamos trabalhando na confecções de decretos de leis que vá beneficiar tanto os produtores como os feirantes da nossa lei, né? Mas isso é uma coisa que tem que avançar com uma agilidade mais rápida. E nós estamos deixando de perder negócio, estamos deixando de investir. Agora, juntamente lá com o Rodrigo, o nosso setor ali de economista, nós estamos tendo uma outra visão, estamos podendo avançar em algumas coisas, criar alguns mecanismos que facilitem o acesso da população. Mas, assim, para finalizar, nós temos aqui 91 o número de atacadistas de Porto Alegre que contribuem com a comercialização dos produtos da Ceasa. E, para mim, é uma alegria muito grande, porque nós temos 41 produtores. Nesse universo que eu disse para vocês, 41 produtores abastecem a Ceasa. E, pasmem vocês, nós temos 197 municípios que abastecem a Ceasa para abastecimento, e Porto Alegre está, no exato momento do ano passado, é a 30ª cidade em abastecer a Ceasa. Vocês vejam, no universo de 197, Porto Alegre, uma capital cosmopolita, tem 41 abnegados produtores que fornecem para a Ceasa. O ano retrasado, finalizo aqui, Belém Novo foi a capital, foi o município, o bairro que forneceu o maior número de rúculas para a Ceasa. Vejam vocês, rúcula tramitou na Ceasa há 2 anos atrás e Belém Novo foi o maior produtor. Fico à disposição de vocês, depois tem todas as culturas aqui, eu vou apresentar um PowerPoint e mando para vocês aí. A minha sugestão, embarquem num ônibus que tem a guarda municipal, todos vocês, e vamos fazer um roteiro na zona rural para vocês verem o universo. Porque é muito legal a gente tratar, sim, em cima de dados, estatística, mas nada melhor que a vivência e vocês verem a realidade dos produtores rurais. Então, eu deixo aqui esse desafio para vocês. A gente faz um roteiro na zona rural, né, Felisberto? E vamos ver essa potencialidade toda que a nossa zona rural tem e que temos que caminhar a passos largos. Muito bem, excelente a sugestão, então. Vamos abrir aqui, então, para as perguntas. Patrícia? O microfone está desligado. Está desligado o teu microfone, Patrícia. Não, eu estou te ouvindo aqui da minha sala, mas não pelo microfone. Patrícia, vê se não é o cabinho aqui do teu fone. Se não está com a luzinha vermelha, o cabinho do fone. Podíamos ouvir o Adroaldo. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Sim, agora sim. Hã? Agora sim. Tá me ouvindo? Não nos ouve. Sim, Tô ouvindo? Patrícia. Tá. Eu não sei lá, deve ter apertado. Não, é que era o Fabian e o Adroaldo que estavam antes. Talvez seja melhor eles falarem. Se eles retirarem a inscrição, eu falo. Senão, eu espero eles. Oi, bom dia. Eu gostaria de me manifestar. Tudo bom? Então, gente, bom dia, Karen, bom dia, Patrícia, Oscar, Rodrigo e demais aí, Felisberto, Adroaldo, tá? Quero dizer que foi muito instrutivo, viu, Oscar? Muito, tá? E eu gostaria depois da gente de ir nesse passeio contigo e a gente trocar algumas ideias, tá? Conversar mais, para aprender mais também sobre a realidade rural, né? Que é um tema que a gente já tinha conversado na reunião anterior, né? E tu nos ilustra aqui com várias questões interessantes, né? Da mesma maneira ali o Rodrigo, tá? E eu tenho uma pergunta para o Rodrigo e depois eu gostaria de fazer uma manifestação. Rodrigo, naquela questão ali dos alvarás, teria como identificar empresas de startup, empresas tecnológicas, né, que estão se instalando na cidade. Eu pergunto isso porque você sabe, né, que um dos centros dinâmicos da economia
é justamente a indústria, né? Porque eu fiz ali no comentário, né? Em geral, atividades de comércio e de serviço, elas têm baixa produtividade. Tá? Lugares onde a gente ganha muita produtividade é justamente na área rural, né? E na indústria, tá? Que são os lugares que garantem maiores ganhos de produtividade e, portanto, maior dinamismo econômico de longo prazo, porque gera também empregos de mais qualidade, né? Porque são os empregos mais bem pagos, né? Então, a minha pergunta para o Rodrigo é saber se é possível, né, a gente fazer um recorte ali naqueles dados de empresas de base tecnológica, porque eu já comentei em outras reuniões, Porto Alegre tem uma base estudantil e de pós-graduação e um sistema universitário de centros tecnológicos, né, que desenvolve, né, isso em Porto Alegre, né, com um destaque especial aí algumas empresas de tecnologia na área de saúde, tá? Então, também é uma coisa interessante a gente pensar em termos de crescimento econômico, que tem empresas de tecnologia de Porto Alegre que estão fornecendo base tecnológica para melhorias na área da saúde, que é muito interessante, né? Mas o que eu queria, na verdade, destacar aqui é que, Oscar, queria escutar um pouquinho de ti, pensar o que poderia... O que essas empresas de tecnologia, tá? Que, por exemplo, tu chegou a tocar ali no ponto de, por exemplo, de venda direta, né? Do produtor rural para o consumidor urbano, né? Porque, na verdade, um problema da Ceasa, e não só da Ceasa, né? Mas é que das redes de distribuição é que justamente as redes de distribuição ficam com uma parte da margem do produtor, né? A margem do produtor poderia ser maior se a venda fosse direta, né? Então, do ponto de vista de uma política pública, é interessante incentivar práticas de venda direta ao consumidor. Tá? Então, uma primeira ideia poderia ser justamente conectar, né, essas empresas de tecnologia, Rodrigo, né, essas startups que trabalham, por exemplo, com plataformas digitais, né, para incentivar a venda direta, né? O que poderia ser, na verdade, uma maneira de incidir sobre a produção e não necessariamente sobre o território, né? Porque, afinal de contas, a tecnologia poupa aí uma parte importante daquilo que a gente chama lá em economia de assimetria de informação, né? O sujeito quer comprar uma rúcula, tá, mora lá no Belém Novo e não sabe que o seu produtor aqui, que é um vizinho a uma quadra dele, está vendendo, né? Então, tu comentou a questão ali da Alemanha, né? A Alemanha tem em Munique, né? Tu consegue identificar os centros de produção regionais, por exemplo, tem o Pomar de Munique que vende maçã na rua da praia deles, tá? Então, né? Enfim, tá. Então, eu acho que do ponto de vista da política pública, compra direta é muito interessante e deixa uma provocação, tá? Pensando que as startups, as indústrias de tecnologia, de alguma maneira, podem ser incentivadas via políticas públicas a justamente promover não só a venda direta, mas também o turismo rural, né? Porque, afinal de contas, elas trabalham com informação. Eu tenho uma sugestão, tá? Uma coisa que eu tenho pensado aqui, né? Que eu sei que ali na ponta da José Bonifácio, com a Oswaldo Aranha, tem aquele posto abandonado, né? Minha sugestão seria transformar aquilo num entreposto de venda direta dos produtores da zona rural de Porto Alegre, no centro ali do Bonfim. Enfim, tá? Inclusive dá para usar a estrutura de metal que já existe lá, não precisa nem gastar muito dinheiro, é só convencer o prefeito. Tá? Obrigado, gente. Tá bom dia. Letícia, se o Rodrigo me permitir me responder, porque eu tenho que voltar para o Constans lá e tem uma pauta muito importante, tá? Pode ser, Rodrigo. Vamos lá. Eu respondo para o Fabiano. É o seguinte, claro que esses pontos comerciais que a gente pensa ser positivo, tá? Mas mais positivo ainda é a gente incrementar a compra através do PNAE e do PAA, tá? Porque isso aqui a gente produz, cria lá o desenvolvimento na área do produtor e também tem um destino correto, tá? Isso dá uma solidez e uma tranquilidade para o produtor, além daqueles pontos que a gente possa ser comercializado. Curitiba, eu estava representando Porto Alegre na gestão passada, no ICLEI, em São Paulo, onde nós conversávamos com o Brasil todo, vendo as potencialidades e os nossos gargalos. Curitiba, pasmem vocês, tem 40 armazéns formados por bolsões de produtores que comercializam dentro daquela região
aonde tem um voucher e as pessoas que ganham, a FASC deles lá dá um cartão, eles vão lá e compram só alimentos direta, compra direta. Então, assim, isso o Porto Alegre pode copiar. A zona rural de Curitiba não existe. É o grande cinturão de Curitiba, é a cidade satélite que fornece toda essa possibilidade. Eles têm lá um centro administrativo que tem de tudo, vocês fazem de tudo. Inclusive, quem faz a gestão é um grupo de cadeirantes, porque eles plantam. Vocês precisam ver que coisa linda. Isso é uma coisa que vocês podem ver também, porque o plano diretor deles lá também permeia essas políticas lá. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou sair, porque senão não vou participar do Constância. Eu coloquei ali a pergunta ainda no chat. Tem. Mas... Eu só coloquei ali no chat uma pergunta em relação às propriedades, né? Se tem alguma informação a respeito das propriedades, as características, localização, para nós é muito bom para a gente poder fazer o planejamento, em especial essa revisão da zona rural. Se tu quiser nos passar... Eu não cortou no começo? Cara, deixa o Adroaldo fazer uma pergunta e eu fazer. Aguenta mais 5 minutos. Deixa nós eu coloquei no chat. Eu coloquei no chat a minha pergunta ali. Tá. Eu te confesso que eu estou aqui no celular, aqui no 14º andar, e eu já saí 2 vezes. Tu poderia só o começo da tua pergunta? Eu só queria saber se tu tem as informações sobre essas propriedades rurais, a localização e as características, para nos ajudar aqui no nosso trabalho do planejamento. Isso é uma coisa que eu estou pedindo auxílio ao nosso setor lá, porque assim, nós não fizemos mais a gestão. Eu falei aqui em desenvolvimento econômico, tá? Quem faz a gestão é a Esmigose, né? E a gente tem que respeitar aí a administração, tá? Mas acredito que eles estão pensando em fazer isso, tá? Porque isso facilita. Hoje nós não temos, tá? A gente tem um termo de referência. A gente só queria tentar adiantar isso. Se tivesse alguma informação, já ia nos ajudar. Não temos, tá? Nós temos a relação... Eu conheço todos, 99% dos produtores, mas o Oscar, tá? Mas isso tem que estar disponível a vocês, sim. Não tem. Nos ajudaria, Obrigada. Tá. O que mais? Felisberto? Eu aqui. Adroaldo. Tá certo, Adroaldo. Posso entrar aqui, Oscar? Bom dia a todos. Bom dia para ti também aí. Bom dia. No meu caso, com o Oscar, seria mais uma sugestão. Tu sabe que nós temos 217 creches comunitárias conveniadas com o município. E a gente queria ver como é que faria para viabilizar a compra direta dos produtores rurais, né? Que o que a gente faz? A gente compra da Ceasa, mas nem sempre sabemos que todo o produto que a gente compra na Ceasa viriam daqui. Eu acho que é importante tu prestigiar o produtor rural da cidade de Porto Alegre, né? Até porque todas as creches têm todo o interesse, tanto do município como nosso, da comunidade, crescer, né? E isso aí, quando tinha lá o PENAI, a gente até comprava muita coisa direto, certo? Então, dá uma força aí, faz um meio de campo aí, para a gente voltar a comprar direto do produtor. Me parece que eles tinham uma questão que eles não podiam vender diretamente por causa da nota, né? Então, tinha que ser através da cooperativa. Mas dá uma olhada, que eu acho que vale a pena voltar a conversar sobre isso, tá? Abraço para ti. Mas eu queria aproveitar... Obrigado. E Letícia? Tudo bem, Adroaldo? Bom dia. Fazer um questionamento para o Rodrigo. Na verdade, Rodrigo, e como eu falei da região de planejamento 2, que também está dentro do 4º distrito, eu só queria perguntar para ti, né? Quantos alvarás novos, até hoje, o 4º distrito trouxe para a região, né? E qual o tipo de atividade, menos a cervejaria, que a gente sabe que é um caso especial ali, né? E o número de empregos, de vagas novas, que atualmente o 4º distrito já vem consolidando para a região. Seria isso. Obrigado. Rodrigo. Pessoal, bom dia a todos. Eu vou só pedir para o Rodrigo segurar um pouquinho. Isso, vamos liberar o Oscar, então, que tem um compromisso. Muito obrigado, Oscar. Vamos tentar te trazer de novo numa outra oportunidade. Foi excelente. Tá bem. Aí eu trago casos, trago fotos,
mas não foquem nessa visita rural, tá? Um abraço a todos. Certo. Obrigado. Muito obrigada. Até logo. Então, Rodrigo, tu consegue responder o Adroaldo? Acho que o Rodrigo está com algum problema de rede ali. Felisberto, tu quer ir falando alguma coisa? Gente, eu juro que eu não tô fugindo das perguntas, justamente no mesmo momento. Vocês me ouvem? Vocês me Um ouvem? pouquinho. Agora sim. Alô? Oi, tô te ouvindo, Rodrigo. Só tá um pouquinho diferente o som, assim. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Tá. Foi pelo Mas tá falhando bastante internet. ainda. Não tô fugindo das perguntas, eu juro. A gente tá olhando ele com tecnologia, de alvará e de... Não, tá bem ruim ainda. Tá falhando bastante, Rodrigo. Ele pode tentar desligar a câmera, às vezes ajuda também. Pode ser. Tá travando. Acho que caiu de novo. Alô? Ó, estamos ouvindo. Vocês me ouvem? Sim, Melhor? agora é melhor. Vamos lá, vamos tentar de novo, né? 2023 a gente ainda tem falta de internet, né? Vamos lá. Em relação ao quarto distrito, nós estamos mapeando ele, nós temos o contato próximo com o ex-secretário Vicente Perrone, para entender como é que funciona essa área da cidade que é tão importante, né? Tem o Instituto Caldeira, que é onde eu estou agora, por exemplo, a SMDET está alocada no Instituto Caldeira. Então a gente está dando um foco bem importante para o quarto distrito, entender como é que como é que está acontecendo o desenvolvimento na cidade nesse setor, né? E como é que a gente liga as diversas atividades que tem nesses bairros aqui do quarto distrito. O quarto distrito, ele vai da Arena do Grêmio até o shopping total, né? Uma área grande uma área grande da cidade, né? E ela, dentro dessas regiões, ela tem diferenças, né? Cada região, cada bairro aqui do quarto distrito tem uma especificidade de atividade econômica, de como ela funciona e tudo mais. Então, a gente está, assim, mapeando essas coisas, o quarto distrito especificamente. A gente vai lançar esses painéis, esse que eu mostrei, por exemplo, a gente vai lançar eles ao longo do tempo, ao longo do ano, e vocês vão poder olhar os dados e ver bairro por bairro, região por região, como é que está esse desenvolvimento, tanto de abertura de empresas com alvará, como a localização das empresas através de outras bases de dados, né, além do que a gente tem aqui na cidade. Então, nós estamos tentando fazer o mapeamento mais criterioso possível para responder essas perguntas que o Adroaldo teve, por exemplo, né, que o Fabian também perguntou, e que o Felisberto também fez, em relação a essas regiões. A gente está olhando também para a região rural de Porto Alegre, para a zona extremo sul, então a gente vai montar também um mapeamento dessas regiões, mas também é importante que a gente olhe para os lugares onde já tem muita gente, né, que é o centro histórico, por exemplo, a região mais central de Porto Alegre, que tem bastante gente e que a dinâmica de desenvolvimento ela é diferente, né? Então, nós estamos fazendo esse esforço para aumentar a transparência e que vocês consigam olhar e seja muito visual isso tudo que vocês têm de dúvidas, né, para que vocês consigam olhar para Porto Alegre dessa forma, né. Acho que respondi Perfeito. tudo resumido, apesar do meu tempo aqui. Tá ótimo. Tem mais o Felisberto e o Fabian inscritos. Rapidamente eu solicito, porque nós já estamos em cima do horário aqui. É bem rápido. Assim, primeiro, parabenizar o Oscar e o Rodrigo pela apresentação.
E foi importante para a gente ter uma visão do que é o desenvolvimento econômico de Porto Alegre, né? Essa diversidade de atividades, tanto relacionado com comércio, serviço, indústria, agricultura, né? Até pecuária, né? Então, a gente tem uma riqueza econômica de Porto Alegre que não é trabalhada. Parece que temos que trazer, sempre importar as coisas e não valorizar as nossas potencialidades. Então, esse mapeamento é importante a gente ter, muito bem levantado pela Patrícia, né? Que a Patrícia colocou muito bem. Eu tive naquele evento lá da conferência, eu te passei a questão do plano de desenvolvimento econômico. Lá tem muitos dados que poderão servir para um plano de Porto Alegre, né? Servir como modelo ou como início de um novo plano de desenvolvimento, né? E, por fim, dizer assim, ó, essa riqueza de diversidade, nós não falamos nas hortas urbanas e comunitárias, então tem muito a ver também com o desenvolvimento social, a economia atrelada ao desenvolvimento social, para combater a desigualdade, indo ao encontro do objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Que é erradicar a pobreza, né? E Porto Alegre tem esse potencial. Era isso, obrigado, parabéns. Tá? E vamos visitar a zona rural, viu? Perfeitamente, muito boa a tua colocação final. A economia dá sustentação ao desenvolvimento econômico, né? Então, por isso que a gente tem essa preocupação. Assim, eu quero agradecer muito aos nossos palestrantes aí, em cima da hora, se prontificaram, né? Agradeço a Daniela também, que fez o meio de campo, tanto também com o Oscar quanto com o Rodrigo, Felisberto também. E muito obrigado, Rodrigo, foi excelente aí. Desculpa, eu não te ouvi, Felisberto. Tem o Fábio que queria falar. Eu acho que ele baixou a mão, eu acho que ele colocou ali no chat. Se me permite, é rápido, tá? Eu só queria fazer um comentário, assim, bem de ordem econômica também, que é uma questão que o pessoal da economia trata muito, que é a questão da economia ser circular, né? Ela ser um fluxo circular das atividades econômicas. Então, é interessante e importante a gente pensar como é que Porto Alegre, sendo um polo de desenvolvimento de tecnologia, pode contribuir para a sua zona rural. Tá? Talvez o melhor exemplo no mundo disso seja a Holanda, né, e a Universidade Agrícola, onde se colocam os conhecimentos mais avançados, por exemplo, em tecnologia, a serviço do rural. Então, de repente, Rodrigo, na sequência, a gente pode continuar conversando sobre isso, né? E ter uma área de atuação específica, né? Pensando políticas, enfim, né, tecnológicas, né? Inclusão tecnológica da área rural, porque isso traz para o desenvolvimento econômico de longo prazo um aumento considerável de produtividade e de expansão de mercados, né? Então, acho que é uma zona interessante de explorar, né, dada a riqueza e a diversidade da zona rural de Porto Alegre. Tá? Agradeço muito, tá? Acho que foi muito interessante, tá? Aprendi muito com vocês. Isso, vamos continuar, então, convidando o Rodrigo e o Oscar a participar aqui das nossas reuniões. O pessoal tem muita curiosidade, muita sede de informações aqui e enriqueceu muito o nosso debate. Muito obrigada, tá, Rodrigo? Eu só quero um último assunto que eu preciso discutir com vocês antes de encerrar, que é em relação à nossa reunião da semana que vem. Eu e a Renata temos um conflito de agenda aí com esse nosso horário das quintas-feiras às 9h, e gostaríamos de propor postergar nossa reunião para sexta, às 9h, no mesmo horário, seria dia 7. Gostaria de verificar se todos poderiam nesse horário, porque nós temos também 2 palestras bem interessantes, estão sendo preparadas, sobre a questão do zoneamento das atividades do município. Então, se alguém... Por mim não teria problema, até quinta-feira, dia 6, eu vou estar com problema, né? Mas para mim tá bom. Certo, eu pediria que se alguém tiver alguma dificuldade nesse horário, que me informe, tá? E Letícia, concordo? Para sexta.
Certo. Se puder me informar, então, até sexta-feira dessa semana, a gente daí confirma essa transferência aí da nossa agenda, tá? Queria fazer um pedido, Letícia. Por exemplo, eu já pedi em outro grupo, né, que fizesse o levantamento da presença dos convidados, dos conselheiros, nos vários eixos, nos vários grupos, tá? Para que a gente pudesse ter as presenças, tá? Porque isso é importante para o nosso currículo. Né? Certo. Felisberto, só um registro a gente tem, tá? A gente tem isso, de todas as reuniões, tá? Bom, obrigado, Patrícia. Tá? É importante disponibilizar até para que a gente possa acompanhar, né? Tá? Obrigado. Um abraço a todos e todas. Muito obrigada. As contribuições também foram muito boas hoje. Obrigada, pessoal. Tchau, bom dia. Tchau, gente. Até mais, Obrigada. bom dia.